Osse, boa noite. Tô aqui me preparando para mais uma live. Hoje é com o Mano Santana. Olha ele chegando aí. Osse. E aí, Edão, parceiro. Oxe, meu Osse, amigo, mestre. tudo em paz? Beleza? Tudo jóia? Graças a Deus. Tranquilo? Tudo na batalha. E você? Tudo em ordem? Tudo jóia. Galera entrando aí, esperando a galera chegar. Devagarzinho o pessoal vai Aí, chegando aí. vai. Edão, parceirão do Gil. Bom te ver Abraço, aqui, mano. irmão. Sensei Agenor, esse aí foi meu primeiro professor de karatê. Ah, legal, legal. Prazerzão, Agenor. Um E aí, abraço. como é que você tá aí, mano? Tá tudo bem com Pô, você, sua família? tudo em paz, cara. Graças a Deus, tudo em ordem. Estamos na batalha por aqui. Minha esposa tá colocando a baby pra dormir ali. E estamos Ah, aqui, mas tá tudo em ordem, graças a Deus. E vocês tá aí, tudo? quente? Ah, Ah, tá não, tudo em paz, mano. rapaz, aqui em Natal, digamos que tá frio. Tá 24 graus, 25 graus. Ó, caramba, mano, sério, velho? Caraca. Tá frio, Então tá tá bom, frio. hein? Tá frio, São Paulo tá, 25 graus é São Paulo tá considerado friozinho, viu, cara? 12, 15 por aí nessa média. É, tá nessa média aí, cara. É, É, mais ou mas menos. ou seja, graças a Deus tá bom, cara. Ah, Esse clima quente é bom pra treinar, né, cara? realmente para treinar é legal, dar uma diminuída aí naquele bafo quente, mas, enfim, tem gente que não gosta, tem gente que. Eu mesmo era acostumado a treinar com qualquer clima, né? Sol, frio, Aham. calor, enfim. Vamos Não tinha embora. tempo ruim, né, cara? Não, não, Caramba. não podia ter, né? Os, Sensei Almir, tudo bem? Rodrigo Castro, galera entrando, pessoal chegando aí. A gente bateu um papo aqui com o Mano Santana, esse karateca aqui é fenomenal. Mano, a última vez que eu vi você lutando, cara, foi em Piracicaba, cara, nos Jogos 2008, Abertos. 2008. Ali É, tava voando. eu, Ali eu tava também voando. lutei. Eu lutei lá, foi a última vez que eu te vi, porque depois eu fui embora, né? Ah, tá. Você foi competir Eu, fora? eu fui morar na Inglaterra, né? Ah, tá, tá. Acho que você foi competir por lá, MMA e É, tal, eu né? fui, eu fui pra lá, na verdade eu fui por causa do Karatê da WKF, sempre foi a minha Sim, paixão, sim. né, aquele negócio de lutar, a gente sabia que o Karatê europeu era a febre, né, todo mundo querendo ir pra lá, Isso, com aí certeza. eu fui pra lá atrás do Karatê WKF, e depois foi que eu fui pra o MMA. Rapaz, 2008 eu tava voando. 2008 Cara, né, realmente. Ali foi um ano porque ó, grande Douglas Brito aí, esse é o perigoso. esse maluco Cara, é perigoso, cara, sinistro. abraço, Douglas. Douglas, abraço, irmão. É, lembro também de uma final tua com a Aguiar, rapaz, lá em São Bernardo também, foi 2006, monstro, hein? 2006. Cara, ali foi monstro, 2000, cara. 2006, isso, 2006, 2006, Souza Beto. Grande Douglas, um abraço, meu querido. Não, o Então, cara, Douglas é um cara 2008, excepcional. cara, 2008 eu tava voando. Para mim, eu acho que foi um ano muito bom, porque eu tinha acabado de vir de um processo seletivo de Jogos Pan-Americanos no Brasil, né, aquele que foi no Rio em 2007, e Aham. eu tava ali concorrendo para a vaga, e para mim foi um ano que eu tava voando mesmo. 2008 eu tava voando muito rápido, cara. Ali eu lembro que eu assim, mudei um pouco do meu jogo em 2008, mudei algumas coisas, táticas e técnicas também, mudei algumas compreensões, onde eu tinha que explorar mais em termos de velocidade, descontrair mais, assim, coisas, assim, ajustes técnicos que, consequentemente, me deram uma maior capacidade de desenvolver outras táticas. E aí, em 2008, Top, eu né? coloquei tudo em prática. Meu irmão, ali eu estava lutando muito. Ali, nesses abertos Muito show. aí, eu Eu ganhei gosto. individual e foi muito bom. Eu sempre gostava daquele teu joguinho bem ajustado, cara. Pô, batia, Messi, sabe né? aquele cara que. Aquele Guiaco Cara do ali. céu. Tu é louco, velho. Aquilo era Rapaz, sinistro, cara. não, ali era legal. E você lembra do Kiko? Lembra do Kiko? Ô, treinava com ele, pô. Pô, então, velho, aí, assim, aí o Kiko ficava amarrado no guiaco por cima, né? Que a turma chama de Oizuki, mas eu não Aham. usava, pra mim, eu mandava como um guiaco mesmo, batia de base trocada depois que eu andava. E aí o que acontece? Ele dizia, cara, mano, e aí, o cara hoje vai ser só assim, ó. Que ele dizia, né? Que assim, que o braço saía Aham. na frente e assim, ele se amarrava naquele meu guiaco. Cara, era. Ele era muito afinzão daquele, era muito bom. Era muito legal. Não, bacana. Eu sempre. Aberto,
que a gente é amigão, né? Eu treinei com ele. Deixa eu só marcar a presença da galera aqui. Vai lá, mano. Valeu! Então, com a galera aí, Fábio Tadeu, esse aí foi um dos meus alunos do meu irmão também aqui em São Paulo. Um abraço, Fábio. Aquele abraço. Tem uma, Odali aí é um promissor no MMA, viu? Ah, é? Ah, legal, legal. É, Seja bem-vindo bicho aí aí e é vamos brutão, cara. trocar ideia aí, com certeza. Ah, sim. Mano, cara, eu te chamei aqui pra gente bater esse papo, cara, porque pra gente conhecer mais e pra mim poder registrar também a tua história aqui no meu Então vamos lá, Instagram, sim. deixar guardado. Cara, eu sei que você é de uma família de karateca, né? Já vem de seu Isso. pai e... Cara, fala pra mim um pouquinho da família Santana, do karatê da família Santana. Cara, então, assim, na real, meu mestre é meu pai, né? Como você também citou aí. E, assim, eu tive uma base do meu pai com... Assim, foi uma sequência, né? Meu pai que treinou com Kawamura, o japonês, que veio aqui para Recife, naquela mesma leva de japoneses que vieram para o Brasil, na década de Muito 70 bom. por aí, que alguns ficaram em São Paulo, outros foram para Belém, e, enfim, saiu distribuindo pelo Brasil. E Kawamura era o professor Aham. do meu pai. E aí teve uma fase da carreira dele que ele foi para o Rio de Janeiro para conseguir a faixa preta dele lá. Ele se tornou faixa preta no Rio de Janeiro. Então ele treinou com um japonês, outro japonês, lá que tinha uma leva de karateca no Brasil, muito bom, que era o Takeuchi. O Uhum. Takeuchi é um japonês, que hoje já voltou para o Japão, mas o Takeuchi era Aham. muito sinistro naquele tempo. E ele tinha uma equipe muito boa no Brasil naquele tempo, que inclusive era parte da seleção brasileira de karatê, que era o Hugo Arrigoni, Ronaldo Carlos, aquela galera do Brasil naquele tempo, que era da seleção, junto com o Fraser, assim, e os atletas mais antigos daquela época. Então meu pai foi para lá, treinou com essa galera aí e pegou muita bagagem também. Então assim, a minha árvore genealógica do karatê não foi só meu pai, não foi só Kawamura, mas teve uma ascendência aí no Japão diretamente com o Takeuchi. Então ele treinou com essa galera aí e aí começou. E aí eu já comecei com karatê desde novo, desde os 3 anos de idade. Já comecei a praticar karatê, aos 12 já era faixa preta, foi em 90. No tempo foi um dos mais novos do Brasil na época, não podia se fazer muito novo. É isso mesmo, Douglas, é muita coisa aí, tem uma história já antiga já. E aí, assim, nessa situação, eu participei do primeiro brasileiro da CBK de Boys, que foi o brasileiro que houve em 91, em Macaé. Caramba. Em Macaé. Pô. Foi o primeiro campeonato brasileiro de boys que a CBK fez. Eu participei. Uhum. E não só eu, mas alguns atletas participaram. Exemplo, o Sidney participou, o Grande Sidão. O Cid participou desse brasileiro. A Alessandra Caribé participou também. A Patrícia Chiron também. Enfim, alguns atletas daí da galera atuais hoje em dia participaram lá. E por incrível que Aham. pareça, eu consegui medalhar nesse brasileiro, mas não em comitê, e sim em Catar. E Que lá legal. eu sempre tive uma base muito boa do Catar, eu fiz muito Catar e competia Catar, Caramba. competi Catar, inclusive competi contra o Fabiano Martinez, aí de São Caramba. Paulo, competi com ele Olha no só. brasileiro de 96, cara, 96, competi contra o Fabiano, perdi para ele na semifinal, no brasileiro em Macapá, em 96. Caramba. E aí eu participei do brasileiro, em 91 fiquei terceiro em Catar e fiquei quinto em comitê. E aí continuei e tal, comecei. Aí já em 96 eu já fiquei terceiro em comitê e fiquei quarto, porque eu perdi para o Martinez na semifinal e fui chutar bronze, perdi e fiquei quarto em Catar. Já inverteu. E aí, mas eu Aham. continuei. E aí eu já comecei a competir, ganhar medalhas aqui a nível Nordeste, já peguei atletas renomados aqui nos jornais brasileiros. Já fiz Aí no brasileiro de 97, que foi em Curitiba, no Rexona, era o meu primeiro ano de juniores, mas eu já participei no adulto. E aí eu já Uhum. fiquei vice-campeão na categoria Open, absoluto. E fiz a final com o finado Simval, lá de Minas Gerais. Não sei se você lembra dele, do Sei quem é. Simval, Uhum. grandão, Sim. morenão, grande, alto, que inclusive era o Aham. adversário direto do Didi, do Altamiro Cruz. E aí eu já fiz a Eu sei final quem que com o era esse golpe. Simval, perdi para ele, mas foi uma Caramba. luta muito acirrada ali. Pô, o Simval era gigante, forte pra caramba, já experiente de seleção, e eu, no Brasil, ainda ninguém Aham. sabia quem mano era. Então, Aham. cheguei ali e fui ter malucão. E aí, comecei a trocar porrada com ele, perdi ali, no limite ali,
E ó, um abraço aí também para o Sérgio Júnior, que é casca Nossa, grossa Júnior. MMA, casca É, grossa MMA aí, olha os veio de caras Natal, aparecendo. treinou karatê aqui comigo, aqui em Natal na seleção estadual, e aí foi para o MMA. Que pena que ele estourou na faixa MMA, não era o que era hoje em dia. Se esse cara aí tivesse Aham. estourado, assim, acho que uns 2, 3 anos na frente, ele estaria hoje em dia aí com os tops mundiais, com certeza. E aí, Nossa. grande Douglas. Também um abraço aí para minha amiga Iramar, tá aí também, empresária aqui de Natal. Minha esposa tá aí Ó. também, com o enche da minha filha. Enfim. E aí o que aconteceu, cara? E aí nesse brasileiro foi interessante porque teve a presença do Antônio Oliva, que era um técnico espanhol, Aham. que era técnico de algumas seleções a nível mundial, porque em 98 seria o Mundial aqui no Brasil, no Rio. Então esse Aham. técnico já veio para cá para avaliar a galera que já era da seleção e algum possível nome do brasileiro que poderia integrar a seleção ali, mas muito dificilmente iria, porque já estava meio que formado, mas ele foi para lá. Então, estava analisando todos os atletas lutando. E tinha uma comissão lá, que era o Zeca, o Geraldo, o Max, enfim, tem uma galera que estava vendo o brasileiro. E aí, quando acabou o Aham. brasileiro, me fizeram uma homenagem lá e me escolheram como atleta revelação do brasileiro. Então, Olha que legal, cara. foi legal, foi pra caramba, porque eu estava chegando ali do nada, perdi a final, fiquei em vice, mas eu já assim, consegui uma premiação expressiva. Então, eles me escolheram como atleta de destaque do brasileiro e revelação. Então falaram na minha família, me deram uma medalha, isso foi bem Que interessante, legal, legal para cara. mim. E aí comecei. E aí participei de seletivas pra caramba e consegui entrar na seleção em 99. E aí Caramba. fiquei na seleção direto, seguida até 2008. Aí 2009 eu não fiquei. Em 2011 voltei. E aí me aposentei de seleção e de karatê a nível CBK em 2014. Mas essa foi Ô, bem mano, dando uma resumida. a sua mãe também é faixa preta de karatê, né? Isso, minha mãe faixa preta de karatê. Inclusive ela foi campeã brasileira de karatê, cara, em 88. Não, 89. Caramba, mano. Olha 89 ela foi só. campeã brasileiro e lutou até com Yara, lutou com a. Ela foi campeã, mas minha equipe ela perdeu para a Rose, não, para a Andréa Mesquita, que era lá de Santos, da Baixada. A Andréa, Caramba. uma loira fortona. Aham. Minha mãe lutou com a Andréa Mesquita e perdeu pela na equipe. Mas na categoria minha mãe ganhou, foi campeã brasileira. E assim, já tinha 4 filhos nas costas já. Isso aí em Nossa. 89. Então a família era a família. Isso, Douglas, André. Isso aí mesmo, E André. tem também Grande o ele, Anderson. Tinha grande seu André irmão também, também. o Anderson, né? Também. Isso, meu irmão. Assim, mandar um abraço aí pro Leivas, foi amigo meu, seleção aí, parceiro há alguns anos também, Caça Grossa aí, grande Leivas Alves. Nossa. Olá, E aí, Leivas. e aí o que acontece? Não, tem também meu irmão, lógico, meu irmão, meu irmão tinha um talento, tinha aquela relação do talento e do esforçado. E nessa relação, eu sempre achei que meu irmão era o talento e eu era o esforçado. É mesmo, Meu irmão cara? era muito bom. Meu irmão era bom pra caramba. Inclusive, ele ficou afastado do karatê há alguns anos. E quando ele voltou do Brasil, ele ficou afastado porque ele era jogador de futebol, que inclusive foi fazer Ah, teste tá. em São Paulo tal. E o que acontece? Ele passou alguns 4 anos afastado do karatê, 5 anos. E quando voltou, ele já voltou nesse mesmo ano. Ele já foi campeão brasileiro no adulto, que foi o brasileiro que Era houve 65, não era a 65, categoria dele? 65. E ele lutou com o Carlos Lourenço, lutou com o Djaí do Rio de Janeiro. O Djaí era muito bom. O Djaí, moreninho, magrinho. Fez Sim, a sei quem final, que é. lutou com o Djaí, ganhou o Carlos Lourenço. Ele já ganhou esse brasileiro lá. Já ganhou o Sul-Americano, ficou bronze no Pan-Americano. E de uma hora para outra, ele era muito bom, meu irmão. Mas aí depois também começou a investir em outras coisas, estudar e tal. E aí realmente ele deu uma parada. Mas era muito promissor, meu irmão. E ele deu uma parada e Ô, começou a estudar. mano, e assim, você chegou a treinar alguma outra modalidade de luta, fora o karatê? Rapaz, nas antigas eu já cheguei a fazer capoeira. Assim, Aham. já treinei capoeira nas antigas. Treinei um pouco de taekwondo também, no ano de 85 por aí. Não, 95 por aí, eu já treinei um pouco de taekwondo. Não para me aprofundar,
mas sim para pegar habilidades para o karatê. E eu já treinei isso aí. Mandar um abraço aí para o professor Aldir, um karateca lá de Pernambuco, que eu sou de Pernambuco, né? Nossa, Muito bom. Também foi um karateca muito bom ainda na década de 80, início dos anos 90. Um abraço, Aldir. E aí eu cheguei a treinar isso aí, e aí deu uma segurada. Aí depois, aqui já, quando eu entrei no MMA, aí tô treinando jiu-jitsu, mas agora tô meio sem tempo. E comecei no boxe também. Tô no boxe agora que também. legal. Tô no Bacana, boxe também, você é bom. tô no boxe. Mas assim, basicamente, antes do karatê, eu treinei um pouco de capoeira e um pouco de taekwondo. Aham. Mas sempre tive noção de judô. A prova é que meu pai também já treinou judô. E assim, nas minhas lutas no karatê, eu sempre usei muita projeção. Sempre derrubei muito nego. Interessante. Sempre. Sim. Clinchava e ia pro chão. Karatê tem, né, cara? Ou seja, tem muito clinch, né? Tem. Então, Mas assim, como não é o ô, foco, não é o judô, mas enfim. Mas eu em minhas lutas, sempre utilizei muito balão. Clinchava, cara. Era os otogari, enfim, o puxonagê. Eu usava muito isso aí, era meio que instintivo já, pelos meus treinos que eu tive no passado com meu pai. Mas basicamente foram isso mesmo. E hoje em dia eu tô mais show. no boxe e tô querendo pegar outras coisas aí para dar uma incrementada no jogo. Bacana. Mano, você sabe que depois que eu parei, não que eu parei de treinar karatê, certo? Depois que eu parei de competir com karatê, que eu foquei em outras modalidades, como o wrestling, jiu-jitsu e o kickbox, aí eu comecei, ou seja, muita coisa, aquilo que eu já tinha falado para você por mensagem, a gente consegue encontrar oculto, tá oculto lá, entendeu? Quando eu ia treinar, eu falava, caramba, eu já treinei esse aqui no karatê. Só que, ou seja, eu Isso. não sabia que, ou seja, eu tive que vir desculpa, eu tive que vir pro wrestling para aprender isso aqui, tive que vir pro jiu-jitsu para aprender isso aqui, sendo que no karatê tinha outro nome, outra forma de Isso. explicar, né? Mas tem algumas Então, coisas assim, também. Desculpa interromper. Mandar um abraço aí para Filipinho também, aqui, lutador de MMA aqui os, da Pitbull Brothers, e luta no ACB, enfim, alguns eventos internacionais. Também para minha mãe que está presente também. Um abraço para a galera aí. olá, dona Tereza, olha lá, nós falamos dela agora em pouco, dona É, Terezinha, né? Ó, isso. Felipe, seja bem-vindo. Então, mano, aí depois que eu, ou seja, que eu fui para o MMA, eu consegui identificar bastante coisa do karatê no jiu-jitsu, no wrestling. O kickbox é um filho do karatê, você já sabe como é que funciona, né? Mandar aqui, tem um abraço para o Eudes, que é um faixa preta aí, graduadíssimo no judô. Hoje em dia mora fora do país. Abraço, Eudes. Ô, Cildo. Ô, mano, cara, uma coisa que eu gostaria que você falasse aqui para mim, cara, é sobre a sua participação nos Jogos Pan-Americanos. Fala aí Então, foi muito um legal, pouco cara. aí, Para velho. mim, assim, para mim foi uma competição que foi um marco na minha vida também, porque o karatê não tinha ainda em Olimpíadas, então o nosso nível, então a nossa Olimpíadas eram os Jogos Pan-Americanos. E foi muito difícil, porque houve muita seletiva, uma atrás da outra. Além, assim, além das seletivas internas no Brasil, eu também tive que participar da seletiva pan-americana. Então, ou seja, alguns meses antes eu tive que ir para Santo Domingo, onde foi lá na República Dominicana, né? E assim, já para Aham. testar, assim, já para testar as instalações dos jogos, teve a seletiva de todos os países. Então, tinham 32 países participando, para só 7 se classificarem, porque o oitavo era do anfitrião, que já eram eles a vaga garantida. E aí eu tive para lá, participei, consegui a vaga, perdi a semifinal para o dominicano, que estava em casa, né, lutando, uma luta de 2-1, um vacilo mesmo, uma bobeira minha, e ela muito bem na luta, mas deu uma vacilada lá, aquela velha hora que você dá aquela dúvida no ponto, e aí você hesita em alguma coisa. Eu hesitei, ele mandou um guiaco embaixo, marcou o ponto e me ganhou 2-1. Mas foi uma competição muito boa, cara, porque, assim, você não tem noção da pressão que é uma competição dessa. Você não tem Jogos noção. Pan-Americanos, né, Não tem cara? noção. É uma pressão muito grande, porque você se sente o cara ali. Você está num ambiente que nunca esteve antes, tem toda uma estrutura por trás de você ali, de equipe, de grande, você está lidando. Pô, você estava num quarto, no outro lado estava o branco, com a equipe de futebol, que é aquele branco, que foi jogador da seleção brasileira de futebol na Copa 94, estava do Aham. nosso lado, com a equipe de Caramba. futebol. Tinha do outro lado tinha um Fernando Menigeni, que era do tênis, tinha um Guga, enfim, tem vários outros atletas também naquela época que estavam em alta, e você sente um deles também. E fora isso também, Verdade, né? o Karatê, como era nossa oportunidade, a gente era cobrado a dar o máximo lá. A gente não podia pensar nem em perder, porque tinha muita cobrança, tinha muita responsa, tinha uma galera que por trás de você, muitos querendo que você ganhasse e muitos ali com a bazuca apontada. Se você perder,
vai ver uma chuvada de... Assim, como todo canto, como sempre acontece isso, né? Mas, Seu pai tá te mandando um abraço aí, mano. Um abraço pro meu pai, tá sempre presente aí. Aqui também, minha prima também, Verinha, também tá aí também. Enfim. Nossa. Werther Lima, aqui é o grande Werther. Werther aí foi um Casca Grossa do Karatê. Então, O grande Werther Lima, carioca aí. ô, Que foi da Silvestre. seleção. Werther batia muito, era Casca Grossa aí. Abraço, Cara, Werther. então, mano, ou seja, você já estava acostumado com carregar, ou seja, esse peso nas costas aí, porque os Tava, cara, Jogos tava. Pan-Americanos Era muita pressão, cara. Era muita é pressão. uma Graças a Deus responsa. eu. Era muita responsa. E você vê toda hora todo mundo ali. Porque não era só a satisfação para o Brasil, assim, para os atletas que queriam estar no seu lugar. Mas tinha pressão para a comissão técnica, tinha pressão para a confederação, que a mesma devia satisfação para o COB. Então era uma cobrança atrás da outra. Mas foi muito legal. Foi Aham. primeiro uma experiência única. Experiência única. Agora, mano, um cara que eu adorava assistir suas lutas, cara, era com o Ricardo Aguiar, cara. Puta, pensa numa luta bonita do caralho, velho. Cara, foi um lutão, velho. Assim, nós lutamos 2 vezes no mesmo evento, você lembra? Foi esse aí. Lutamos 2 vezes. E assim, eu e a Guiar, cara, a gente entrou junto na seleção brasileira de karatê em 99, que foi a Aham. primeira seleção. A primeira seleção não. Foi o primeiro projeto que houve, que era projeto. Como é que era? Era. Assim, que é porque eu lembro do nome aí. E aí o que acontece? Eles começaram, era a primeira seleção de novos do Brasil. Porque o Certo. ciclo se encerrou em Winnipeg, porque a cada 4 anos tinha os jogos. Então houve os jogos de Winnipeg, que foi em 99, Exato. agosto, e aí se encerrou o ciclo daquela seleção que estava lá, técnico e tudo. E aí depois disso mudou Aham. tudo. Mudou o técnico, mudou uma porrada de coisas. E aí eles começaram com o projeto Seleção Brasileira de Novos. E eu já entrei nessa seleção. E o Aguiar entrou junto comigo. Tinha uns Então, estreantes, não tinha, ô, tinha, mano? então, foi eu, o Aguiar, que entramos nessa primeira leva. Eu, o Aguiar, tem a Patrícia de São Paulo também, que é a Paty, mas ela já tinha vindo juniores, mas no adulto foi a primeira vez. Entrou também o Alan Panza, entrou alguns caras aí das antigas, novos, aliás, e alguns das antigas, que foi o Simval, que foi o Montes Claros, que é o Marquinhos de Minas. Entrou alguns outros ali para dar o suporte naquela competição, mas alguma parte já era nova já. E eu entrei com a Guia lá. E assim, cara, a gente sempre teve assim muita potência física. O Aguiar era um cara que era muito bom tecnicamente e tinha uma qualidade Demais. física muito boa também. E a gente sempre que tinha meio que essas qualidades parecidas. Mas foi um cara que eu me espelhei muito tecnicamente, o Aguiar. O Aguiar e o Sidney, Aguiar. o Aguiar e o Cid foram 2 caras que quando eu entrei na seleção eu colei ali para juntar, para assim, aprender como é que era a questão da técnica deles, enfim, todos esses pormenores. Porque eu treinava um pouquinho no Nordeste, por mais que eu viajasse, mas os caras tinham outra linhagem de treinamento, outra percepção. E eu colhei nesses caras para aprender, para sugar o que eu tinha que sugar. E não só deles, de vários outros aí, eu sugava de todo mundo. E aí, cara, a gente sempre treinou ali, mas nunca tinha competido, eu e o Aguiar. E é só uma vez que a gente treinou junto na seleção, bicho, mas foi sangue para cá, sangue para lá. Porque a gente era meio Caramba. explosivo os dois, meio casca grossa ali, e aí o Zeca só colocou uma vez a gente fazer lutinha ali e saiu os dois com a boca sangrando. Mas enfim, a gente tem muita Já amizade, foi o suficiente. pra gente ver que era pólvora ali, os dois ali. Mas enfim, era sempre muita consideração, cara, que eu respeito demais. E aí, a gente lutou mesmo, nesse ano aí, em 2006. Esse ano a gente lutou nos abertos, em 2006, e eu estava por São Bernardo e ele estava por São Caetano. E aí a gente fez a final do individual e fizemos a final do equipe também. Fizemos dos dois, cara. E coincidiu que individual foi eu e ele a final e no equipe foi eu e ele a final também. Na luta casou os dois. E estava uma categoria muito difícil, porque tem uma galera muito boa nesse ano. E a semifinal eu ganhei, eu fiz com o Roney. A semifinal foi com o Roney, que tinha ganho de mim um ano antes. Falei, agora vai ser a volta triste, como se diz, é o retorno de Jedi. Ó, mandar um abraço aí para o meu amigo Edgar, grande irmãozão aí. Ô, Sensei Edgar. O cara tem também em Pernambuco agora, mora em Conheço. Alagoas. Edgar, gente boa demais. E aí o que acontece? E aí eu tinha perdido um ano para o Roney, aí nesse ano fiz a semifinal com o Roney, ganhei e a final foi a Guiar. Aí, meu irmão, pau cantou, como se diz, velho. Pô, bicho, foi um lutão, velho. Foi um lutaço, porrada mesmo. Pauleira, Mas né? muita técnica, mas muita explosão muscular, porque a Guiar também tem um preparo físico muito bom. A Guiar também sempre Bom foi um cara demais. que tem muita explosão e muito técnico, muito habilidoso. Então foi meio que um Demais. confronto
É, pode crer, Douglas. O retorno de Jedi, velho. Pô, o retorno veio bonito, bicho. Esse Douglas lembrou, velho. Um abraço aí pra galera aí. Pai também pra outro. Deixa eu... O Nicolas Pestilho está aí marcando presença na live, ele é atleta do Corinthians, aqui em São Paulo, da Ah, equipe do Corinthians. Oi, abraço pro irmão, seja Muniz também. bem-vindo. Aí, Edson, também um Edson. abraço pro Muniz aí também. O Edson Uma, é meu gal- aluno de uma kickbox. galera Fala boa aí, aí. irmão. Bom te ver aqui. Um abraço aí, Então, mano, galera. pô, mas é bacana, mano, cara. E agora vamos falar da adaptação aí do karatê para o MMA, cara. Como é que foi tudo isso aí para você, cara? Cara, pra mim foi muito desafiador, mas, porém, já era uma coisa que eu sempre tive em mente. Assim, eu sempre fiz um karatê muito forte, as que me conhecem aí da galera das antigas, assim, sempre me via lutar. Assim, não me via como um cara maldoso, mas eu sempre tive um karatê muito forte. Eu sempre treinava muito justo, sempre tinha um karatê muito forte, gostava de pancadaria, claro, dentro da técnica. Eu nunca gostei de machucar ninguém. Quando acontecia era um acidente mesmo, mas então eu sempre tive uma base muito forte. E eu sempre tentei pensar nessas coisas, já teve chance de entrar no MMA em 2004, quando eu conheci o Vanderlei Silva e tal, mas como eu estava muito focado com seleção, tinha acabado de sair de Jogos Pan-Americanos, eu tinha metas ainda com karatê, e assim, nesse ano ainda o MMA, nesse período de antes de 2004, não era ainda o que é hoje em dia. Não tinha essa possibilidade de ganhar tanta grana e tal. Então era meio que na porradaria ali para você. E assim, como eu já tinha muita visão com o karatê, tinha muita situação, pô, Ibirapuera, velho. Você vê aqui, ó. Fala aí. Conta pra nós depois, mano, isso Caraca, aí. isso aí eu vou falar, vou falar. Não, conta aí então, né? Pô, meu irmão, é o seguinte, cara, é assim, que eu sempre, mas isso aí que o Douglas falou, assim, sempre fez parte da minha cultura. Justamente por ter um caráter muito Ah, forte. E eu sempre fazia muita meditação, muita concentração, porque o meu pai, ah, como eu falei, ele teve uma base no karatê muito oriental. Então ele pegou isso aí muito com os aham. japoneses, essa questão de fazer muita meditação, muita concentração. E eu fazia muito essas coisas, cara. E quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão, a galera, caramba, cadê o mano, velho? E o mano desaparecido em Ibirapuera, velho. Pô, a gente tava ali Caramba. concentrado, e os caras, pô, Sério, cadê o cara? mano, cadê o mano, velho? Assim, eu tava lá embaixo de um árvore, sozinho, cara. Ah, Assim, que antigamente era Discman, né? Tinha um Discman lá, ouvindo aham. com som no ouvido lá e fazendo minhas meditações, minhas concentrações. Cara, o cara é maluco, velho, uma friaca, velho. Pensa Pô, no frio, bicho. Uma e tu friaca, lá Ibirapuera. meditando. Lá, meu irmão, nesse tempo, o Ibira, tinha hora que chegava a 9 graus em São Paulo, 10. Porra, antigão. E eu lá, meu irmão, lá fazendo minhas meditações. E o porra do Douglas Pô, aí, cara, conta a galera, ele, o Leva, ficava todo mundo zoando. Cadê o maluco do mano, velho? E o mano desaparecia, cara. Aí um dizia que eu tava fumando baseado, os caras me zoando. Cara, meu irmão, que esse mano só pode estar fumando baseado. Eu falei, meu irmão, nem fumo, cara. Imagina isso. Os caras, não, cadê o cara? caramba. E eu lá fazendo meditação, velho, embaixo das Você tá árvores lá, mas brincando, foi cara. uma fase muito boa, porque assim, é uma coisa que eu sempre entendi um pouquinho. Cada atleta tem suas particularidades, mas realmente Sim, claro. isso aí era uma questão mesmo de. Ó, disse que meia pilha, é isso mesmo. Disse que meu irmão, comia a pilha todinha, disse E que meia, uma velho. pilha do caralho, né, E mano? disse que meia não durava nem uma hora, velho. E aí eu Cara, sempre tive isso, assim, que eu sempre gostei de me preparar espiritualmente. Porque como eu tinha para mim uma luta como algo muito forte, algo muito que eu colocava tudo meu, então eu necessitava de desse aporte psicológico, entendeu? Que para mim era uma vida, para mim não era só uma luta competitiva. Manda um abraço pro meu irmão, tá aí o ó Anderson. aí, Você falou Anderson. nele, ó. Você falou nele, Falamos tá aí, agora de ó. você aqui, Anderson, viu, cara? Ele tá aí, ó, meu irmão. Falou, irmão. Abração Então pra você, foi. viu, Anderson? Então, Saudade de ver assim, você lutando, cara. era outro perigoso aí. Eu vi ele fazendo uma final contra o Thiago Silva, aqui de São Paulo. O Thiaguinho era sinistro. Thiaguinho, os O dois moleque pegavam, era. saía faísca dos É, dois aí. O Thiaguinho era muito bom. realmente. E aí, Então, cara, assim, então tinha essas ondas dessas concentrações, dessas meditações aí, mas fez parte da minha história aí. não, é bacana. E aí, então, a gente estava falando lá sobre E o o MMA. MMA, cara, do desafio que foi para você a fazer essas adaptações aí para o MMA. Como é Então, que foi, cara, cara? assim, para mim foi muito interessante o que eu falei, já era algo que eu queria. E começou com o Patrício Pitbull aqui de Natal, né? E que ele me chamou para Aham. treinar. Estava necessitando é, dar um up no jogo dele, também entender mais questão de distâncias e tal. E aí eu comecei a trabalhar com ele, mas assim, tiveram alguns desafios no tempo, justamente como provar para a galera, justamente. Que pouco eu explico aí. Também, boa pergunta também, do Fabiano aí. Beleza.
E aí o que acontece? Eu comecei os desafios, foi justamente em como eu posso falar, metodizar para o MMA o que a gente tinha de bom no karatê. Porque se a gente for usar o nosso karatê, e principalmente o karatê competitivo, para o MMA não dá certo, cara. Mandar um abraço aí para dois caras que eu gosto muito aí, o doutor Marcos Aurélio Cabral, o nosso doutor da família aí também de Pernambuco, o cara é top cirurgião plástico. O meu irmão aí, Ricardo Leandro, que ontem ele entrou, eu não falei com ele ontem. Tá aí o grande Ricardo aí. O Cartacho também. Os... Cartacho, um karateca forte, muito forte aí de Fortaleza também. Um abraço pra galera aí. Para o Fábio também, ó. Um abraço. Para todo mundo. Então, mano, Aí cara. vamos lá. É, Então, não... e aí sim, aí eu comecei, então o desafio foi justamente fazer esse ajuste técnico do MMA para o Karatê. Porque é muito diferente, cara. Muito diferente. Quem pensa que vai Sim, chegar no MMA e, eu sou Karatê, vou chegar lá arregaçando, meu irmão, meu conselho tem é muita coisa para repense o mudar. seu conceito, repense, entenda. Primeiramente, vá aprender o que é o Karatê mesmo, o Karatê raiz, Exato. o Karatê eficiência, para quando entender o Karatê mesmo de maneira técnica, de maneira biomecânica, de maneira cinesiológica, você pensar em adaptar para o MMA. Porque eu já vi vários karatecas MMA levarem couro, vários. Aí por isso que criou a ideia de que, mandar um abraço aí para Valéria Kumizaki, também é um grande Ô, karateca aí, Valéria, grande uma atleta. karateca Seja bem-vindo, Valéria. karateca Obrigado, viu, mundialmente por sua presença. famosa aí. Opa, essa Ela é daí sinistra, é. é Essa sinistra, moleca aí é casca grossa pra caramba. sinistra. E aí o que acontece? Tem essa adaptação para MMA, e então eu comecei a fazer isso de maneira mais digamos que intuitiva a princípio, mas eu também comecei a fazer muitos estudos. Se foi o que eu fiz, eu peguei os caras do karatê que, que, que perderam antes e depois, não, pô, por que os caras perderam? E aí depois comecei a identificar, entendeu? Então eu comecei a tirar algumas coisas dos caras que perderam, que eu vi que era ponto fraco, comecei a ver outros que estavam tendo sucesso e comecei a juntar o meu estilo, as minhas percepções e começou a dar certo. Mas foi muito estudo, cara. Teve que estudar muito para entender o ponto fraco do karatê e que até hoje ainda estou entendendo ainda, porque tem muita adaptação que tem que ser modificada. Eu sempre vi o seguinte, mano, era os vícios que, lógico, eu vim também do Karatê WKF, né, para mim Aham. depois ir para o MMA, mas existem muitos vícios que foi o que foi retirado de mim, né, para Sim. mim poder entrar para o MMA, lógico, do Karatê WKF, eu competi, a minha última competição foi o Campeonato Inglês em 2010, se eu não me engano. E aí quando eu fui para o MMA, mas antes eu tive primeiro uma passagem no grappling, né? Mais precisamente no wrestling. Aí depois eu fui para o kickbox e aí é onde eu comecei a trabalhar para tirar esses vícios, né? Mas a arte marcial, o karatê é forte, com certeza. Não, Só que claro. existem as suas deficiências, E como qualquer uma limitações. outra modalidade, Claro, limitações, né? claro, claro, claro. E isso aí, ou seja, às vezes a galera acha que não, é o que você falou, vai cair pra cima, vai abafar, vai fazer acontecer. De jeito nenhum. Quando você entra lá dentro, mano, que fecha O grade, tac, a pá, porta do bateu cage, ali, velho, ninguém você perde na tem, base. você tem que resolver o problema, entendeu? E é um problemão, cara, porque realmente, e assim, tudo isso que você falou também, das adaptações, das deficiências ou limitações, mas você parte também para uma questão fisiológica e física também. Por Claro, quê? Porque tem adaptação fisiológica aquilo ali, o estímulo, o estresse que é tido assim, em competições de karatê é assim, o estresse metabólico que é tido no MMA é exato. totalmente diferente. Então, quando você começa a analisar esses pormenores de estresse metabólico, capacidade biomecânica e de visão de luta, meu irmão, muda tudo. Muda tudo, Com você tem que se certeza. adaptar. Então, eu tive grandes adaptações para entender isso, estou entendendo ainda. Mas hoje em dia, posso dizer que já estou bem mais na frente do que quando eu entrei em relação a adaptações. Ô, E aí mano, também e vem teve a pergunta cá, lá do, pode do falar. Cerrudo, que o rapaz fez lá. Isso. E Não, para você falar como é que ele perguntou aí, como é que como que foi o foi primeiro aí, encontro? Então, primeiro encontro com o Enzo Cerrudo. O Enzo Cerrudo, vamos lá. É o seguinte, o Enzo Cerrudo, ele é atleta do Eric Albarracin, conhecido mais como um Capitão das Américas, que é Aham. um treinador de wrestling, que inclusive já esteve aqui no Brasil no primeiro TUF, se eu não me engano, participou do TUF também e tal, mas mora nos Estados Unidos, né, logicamente. E ele é, assim, um cara que é responsável pelo Cerrudo hoje em dia estar no nível que está. Por quê? Porque o Cerrudo, quando fez a primeira luta de MMA,
sei se foi a segunda, sei lá, ele perdeu, e perdeu, acho que perdendo mesmo, como se diz, e ficou muito chateado, não ia mais competir, ficou assim, meio que desiludido, e queria parar de lutar em MMA. E aí o capitão foi o cara que conseguiu resgatá-lo, conseguiu trazer ele de volta para o MMA, e falou, cara, você não desiste, você vai ser campeão mundial. Então ele tem muito essa ligação com o capitão. E o capitão, que Aham. ele é o treinador aqui do pessoal da Pitbull Brothers do wrestling. Ele treina o Patrício, treina o Certo. Patrick, treina o Leandrinho, enfim, treina vários atletas, treina a equipe inteira, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a treinar com o Patrício Pitbull, assim, tudo remete ao Patrício Pitbull. Então, na primeira luta do Patrício Pitbull comigo, nós fizemos uma experiência de 40 dias, muito pequena para um camp, você sabe. Assim, em 40 dias, eu só dei, acho no máximo, 20 treinos com ele, e não foi 20 treinos de 20 horas, cada treino. Não, eu aquecia o treinamento, vou falar o treinamento de 1h30, pronto, o aquecimento dele era comigo. Então eu passava com ele 20 minutos, 25 minutos, depois tinha que passar ele pro cara do boxe, pro cara do kickbox. Então, teve toda essa onda toda. E quando ele foi competir contra o Ben Henderson, foi a primeira luta. O Ben Henderson é um cara, ex-campeão mundial do UFC, um cara que já tem, pô, o cara é sinistro, o Ben Henderson. O cara é muito bom. E é da categoria de cima. Então o Patrício lutou com esse cara. E esse cara mal tocou em Patrício. O Patrício ganhou o primeiro round dele bem, estava ganhando o segundo quando quebrou a fíbula. E aí parou porque quebrou a fíbula. Mas estava ganhando o segundo round também. E isso foi no meio do segundo round. E o Cerrudo estava assistindo essa luta. E aí falou pro capitão, cara, eu quero lutar igual a Patrício Pitbull. Ele tá lutando muito bem, que eu quero fazer esse tipo de jogo dele. Aí o capitão falou, pô, se você quer fazer esse jogo dele, você vai ter que fazer karatê. Que, assim, e isso aí é com o professor dele, que mora no Brasil, você vai ter que ir para lá. E ele disse, eu quero fazer isso aí. E aí foi Olha quando ele só. veio pro Brasil. E aí o capitão veio pro Brasil e trouxe ele para cá. Por que ele queria isso? Porque ele tinha lutado no UFC, tinha acabado de perder uma disputa de cinturão contra o Demetrius Johnson. Que o Demetrius Johnson era um cara que justamente que justamente assim, o Demetrius Johnson era o cara que estava em empate com o Anderson Silva, quem tinha mais defesa de cinturão no UFC. Eu acho que eram 10 cada um. E aí ele passou o Anderson Silva quando defendeu contra o Cerrudo. Então ele passou o seu cara do UFC que teve mais defesa de cinturão, mais sucesso. Foram 11 defesas. E o Cerrudo perdeu para ele, ficou meio desanimado e tal. E aí em seguida Caramba. teve essa questão aí do Patrício Pitbull que ele viu lutando. E ele veio para cá. E aí ele veio por quê? Porque ele teria, depois de 2 meses, ele teria uma luta contra o brasileiro, que seria o brasileiro, que foi o brasileiro, o paraense, Wilson Reis. Wilson Reis. E ele veio para cá para treinar, porque assim, ele iria lutar com o Wilson Reis. Então eu treinei o Cerrudo 1 mês seguido, direto. 4 todos os dias com o Cerrudo, 1 mês. E aí eu comecei a passar para eles conceitos, que vai ser para o Patrício, mas de maneira emergencial, porque ele iria passar 1 mês no Brasil, voltaria para os Estados Unidos, para passar mais 1 mês e lutar contra o Wilson Reis. E eu afiei ele, Aham. cara, afiei o cara no DA, e tá, meu irmão, trabalhei com ele aqui 1 mês, sinistro. E aí ele vai para o UFC, para luta. E aí o que é que ele faz? Ele me dá um tema de um DI, cara, nesse Wilson Reis, que caiu apagado, velho. Foi um DI perfeito. Foi um DI perfeito, time perfeito, tudo certinho. E aí ele ficou muito empolgado, aí ele ganhou do Wilson Reis de maneira convincente, voltou para o Brasil, trouxe para me dar, para agradecer, que em forma de agradecimento, as luvas e a bandagem dele. Muito show. Da hora. Ele trouxe para o Brasil as luvas, trouxe a bandagem, me agradeceu, e aí continuou treinando comigo, sempre que via, treinava comigo aqui, quando não treinava comigo aqui, fazia trabalhos online. O Érico Barracin mandava para mim o vídeo do treinamento dos sparrings dele, eu corrigia, mandava as sugestões de treino para ele, e aí continuou nessa pegada aí durante um bom tempo, até nas lutas atuais dele, a gente sempre conversava ali, mandava para ele alguma orientação, mandava alguma sugestão, alguma correção, quando ele vinha para cá. Aí ele continuou ficando, assim, sempre vindo ao Brasil. Então foi essa a aproximação com o Cerrudo. Ô, bacana. Deixa eu mandar um alô aqui pra galera. Olá, Leno. Boa noite. Entrou aí o Anderson. O Anderson é um parceiro meu também, lutador de MMA. Um grande Mandar um abraço amigo. para a E galera aí que está presente. abraço aí, galera, para todos que estão aí. Amanda Batista. Ô, mano, e cara, e como é que tá sendo aí, cara, esses treinos online aí com o Lioto, cara? Cara, tá É legal. desafiante, né? Bom, muito desafiante, porque era um cara que também sempre fui fã dele. E hoje em dia
que estou sendo treinador dele. E isso aí começou mais ou menos dia 15 de janeiro. Que então eu fui para os Estados Unidos, lá para a casa do Lioto. Passei 15 dias lá treinando com ele lá. Quase, não, 20 dias. Fiquei 20 dias lá treinando com ele para ver se ele se adaptava aos meus métodos de treino, tal. E aí ele se amarrou, gostou, aí que efetivou meu contrato com ele, como treinador dele. E aí continuamos. E aí depois eu voltei novamente em fevereiro para lá, para março, que iria passar 3 meses direto com ele. Mas aí, como tem a questão da pandemia, o Trump iria fechou os aeroportos, também as fronteiras, e meu visto iria expirar nesse tempo, eu tive que voltar. Então eu continuei com o Lioto, como estou ainda online. Então sempre a gente está se falando, ele manda para mim todos os vídeos dos treinos dele, e eu vou lá, faço todas as análises que tenho que fazer, assim, todas as sugestões de táticas que a gente está treinando, técnicas também, adaptação. Estou sempre também em contato com o Shinzo, que é o irmão dele, que também treina ele lá. Grande Edmilson Gutz, esse aí é o campeão da seleção brasileira aí também, Edmilson. Olá, Edmilson. Seja bem-vindo, irmão. Famoso demônio, conhecido como demônio. É mesmo? Então o cara é casca dura, casca grossa. Olá, Edson. O Edson é um aluno meu que está aí na live também, que não é kickbox um abraço comigo. aí. Kickbox. O moleque tem um futuro grande, rapaz, no kickbox, viu? O moleque casca dura pra caramba. Show de bola, então vamos lá. E aí o que acontece? Eu continuei com o Lioto, a gente está junto aí, e está sendo interessante, cara. Para mim é um desafio muito grande, porque a gente está tendo que fazer várias adaptações com o Lioto Machida, e justamente, imagina aí, no período que eu deveria estar com ele ali presencialmente, porque o tato é outro, mas claro. Tá online, então eu estou tendo que me desdobrar para ter métodos mais concisos ainda, e como eu falei na live, eu acho que de quarta-feira agora. Então também trabalho com muita análise de luta, com muita questão de identificar o que o adversário faz. Assim, eu faço um trabalho completo. Olha aí, ó. Patrick entrou aí, Patrick Pitbull. Esse aí é mão de chumbo, cara. Esse aí bateu, o nego caiu, velho. Patrick, obrigado aí pela presença na live, viu? Muito obrigado, cara. Sou um teu fã, adoro assistir tuas lutas, cara. Patrick é sinistro. Treino com o Patrick, meu irmão. De levinho, o cara já... Assim, sente o juiz chacoalhava. Cara do céu. Mano, e essa trocação de pancada com esses caras, mano? Como é que foi? Rapaz, esses caras aí, meu irmão, não tem... Cara, eu até evito, velho, porque... É mesmo? Os caras, o Patrick mesmo é um que não quer nem ver. Fica longe aí, desgraçado. Fica longe, porque a mão pesa, cara. Mas assim, que é sempre interessante você estar treinando com eles ali, de maneira, às vezes, para sentir como é que é. Claro, eu não treino muito porque eu sou treinador deles, então não tenho tempo, tenho que estar preparando ali uma coisa e outra. Mas sempre quando eu posso ali, eu ajudo com ele, faço algumas situações também. Mas é bem complexa. Mas eu já vi alguns spas lá, de leve, tranquilo, os caras me respeitam também. Mas só para sentir como é que é, para ver justamente assim, até onde o que eu passo para eles, de fato, tem eficiência, não tem, identificar algumas situações ali. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Outra coisa, então, algumas vezes eu estou lá com o cara, faço alguma luvinha ali de leve, nada tão forte, mas mesmo a título de sentir como é que é essa questão, entendeu? De identificar o que funciona, o que não funciona. Mas é interessante, e essa adaptação está sendo importante, porque cada vez mais está me dando embasamento teórico e prático de propor as táticas, as estratégias, as técnicas, entendeu? Então é muito interessante isso aí. Eu estava falando, meu trabalho com eles é muito complexo e completo. Eu não só simplesmente passo o karatê tecnicamente, como se diz, mas faço muita análise de luta, trabalho com muita análise. Assim, os meus vídeos de luta, o Patrick sabe aí, é muito complexo e completo. Eu sempre mapeio assim, tudo dos adversários e passo para os caras, olha, é o seguinte, com os estudos, os caras fazem isso, não fazem aquilo, faz isso, assim, ponto. Agora com o Lioto Machida, agora, eu tive que mandar para ele agora 60 vídeos de análise, cara. E não é 60 vídeos, são 60 vídeos com análise, todos editados. Então isso é uma trabalheira, tem que estudar muito. E para que eu fale para o Lioto, ou para Patrick, Patrício, qualquer um outro, só olha, o cara luta assim ou assado, eu não posso assistir uma luta só do cara e falar, pô, em termos de percentis, o cara faz isso. Não. Eu tenho que ter critérios, tenho que ter metodologias para que me dê a maior certeza possível. Então, e desse cara que eu analisei agora, que vai lutar contra o Lioto, eu analisei foram 60 vídeos, dos quais 14 vídeos dos caras foram só os pontos fortes
do cara, em toda a sua amplitude, e os outros 46 vídeos foram os pontos fracos do cara, que eu enxerguei como ponto fraco. E eu não só digo que é isso, eu digo que é aquilo e ainda sugiro o que fazer. Para tal situação a gente pode fazer isso. Então eu falo a área que o cara luta, onde o cara luta. Grande, Patrick, perigoso. Aí eu falo para os caras aonde eles gostam. Olha, o cara gosta de lutar mais em tal terreno. O cara gosta de lutar com tal perfil. O cara tem um perfil tático. Esse. Então é meio complexo. Então está sendo um trabalho interessante, porque isso passa para os lutadores mais confiança, passa a ter mais certeza. Se o nosso treino, as nossas estratégias, que são montadas em equipe, passa a ser mais assertiva. Então as tuas chances de errar são mínimas, porque tem um estudo por trás. E assim, deixando claro, não é o que eu estudei, o que eu disse, que vai ser feito, não. Tem toda uma equipe. Então eu estudo, faço todas as análises e passo para os caras. Ah, tá. Minha mãe falando aí. Ela falou, mano, participei do treino com o Raul e continuei treinando para estar o Saidai, Gion, Usui, Gojo, Choro. É que você gostava. Que eu fazia muitos catas aí, catas muito fortes. Então o que acontece? Eu faço as análises e aí jogo para a equipe. E aí a equipe vai começar a ponderar, entendeu? E aí começam as discussões entre a equipe. Por quê? Porque o que eu falo não é a certeza 100% de assertividade. Não, eu estou propondo pro pessoal. O grande Patrício Pitbull entrou aí. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso, assim, o duplo campeão aí. Esse é o perigoso. Seja bem-vindo, Patrício. Então, o que acontece? Então, quando eu passo para a equipe as estratégias... Aí, Fábio, boa noite, irmão. Abraço, Fábio. Então, o que acontece? Quando eu passo para a equipe aí, as estratégias que eu estou estudando, que eu sugiro, então, assim, aí é que vai haver todas as discussões internas da equipe para ver se aquilo ali que eu passei está certo, não está, assim, e também o que os caras têm a ponderar de acordo com suas visões. Então, eu faço uma parte do trabalho, jogo para os caras, a gente vai todo mundo analisar, e aí que começam as discussões. Aí o professor lá do boxe dá uma pitada de ideias, do kickbox da outra, do wrestling da outra, e daí começam as interações dentro da estratégia que eu, enfim, em tese, estudei, propus, e aí vai se discutir. E aí vai adaptar porque aquilo ali, na visão de um, de outro, para mudar as coisas. Aí muda aqui, muda ali, mas é bem interessante, porque é um trabalho bem assertivo. E graças a Deus até hoje as coisas estão dando certo, a galera está se adaptando bem no MMA. A prova é o Patrício aí, que está em 7 lutas aí, bem dizer, tá assim, batendo na galera sem ser tocado. Está tocando sem ser tocado. Agora, claro, MMA sempre vai ter o confronto, sempre vai ter a trocação. Mas quando a trocação ela é feita de maneira inteligente, você acaba trocando na hora necessária, na hora precisa. Não de maneira desnecessária. Então você acaba se poupando, tendo uma vida útil no esporte muito mais como eu posso falar? Muito mais precisa, muito mais certa, no caso. Em vez de você só jogar na sorte. Você vai tocar porrada, vai ser todo sanguentado, cabeça toda estourada, o bicho não vai durar, não passa dos 30 anos. Mas hoje em dia os caras estão tendo uma longevidade mais promissora, digamos. Exato. Eu sempre falo o seguinte, mano, que você tem que lutar quando você precisa lutar e não quando o seu adversário quer que você lute. Isso, pronto, perfeito. Assim, a sua colocação foi muito boa. Você tem que ditar a regra na luta. Que é uma coisa que você fala para Patrício e para os caras. Bicho, quem dita as regras na luta é você. Quem dita como tem que ser a luta tem que ser você. Então você vai dizer, eu quero que você lute aqui, quero que você lute ali, você vai pegar o cara e jogar aonde você quer. Isso é fácil? Não. Tem que ter todo um trabalho tático, tem que ter uma consciência estratégica, tem que ter um feeling, também tem que ter um feeling muito assertivo ali. Sim. E como está indo. Isso aí também, como o Douglas está concordando aí, isso aí também é feito para o Karatê tranquilamente. Sim. Então foram situações que, quando eu estava no Karatê desportivo, eu, assim, algumas vezes consegui trabalhar dessa forma, e quando eu consegui lutar dessa maneira, bicho, era difícil perder. Porque você consegue, assim, meio que manipular o adversário. Você se vale de ferramentas que você vai induzir o cara num jogo que ele não vai perceber. Então, realmente, é bem essa questão aí. Ó. É isso aí, do anfitrião. Realmente é. Com certeza. Quem manda somos nós. Deixa eu fazer só essa pergunta aqui, mano, do Sensei. Vai. Sensei Márcio aqui.
Ele está perguntando qual que é a grande vantagem do Karatê no MMA e quais os pontos fracos. Vamos lá, boa pergunta. Boa pergunta. Rapaz, na minha visão, claro, não é uma verdade absoluta, é na minha visão, os pontos fortes do Karatê se chama-se de domínio de distância, Sim, domínio do time e percepção. São os claro. pontos fortes. E aí dentro do domínio da distância, do time e da percepção, aí você vai executar todas as técnicas que o Karatê pode favorecer a você enquanto lutador. Eu não vou aqui me Sim. ater, assim, eu sou um tipo de coach hoje em dia, e também fui de atleta, que eu às vezes olho as coisas de maneira um pouco, de uma visão macro de fora. Eu não gosto de me ater, principalmente nesse tipo de situação de conversa como agora, à técnica, porque técnica é muito pessoal. Técnica em si, ela vai Uhum. depender do seu biotipo, do tipo de Sim, lutador, claro. do perfil psicológico do cara, e do momento, assim, e também contra quem você vai lutar. Então eu não gosto de passar para o cara as técnicas que ele vai usar. Eu prefiro identificar o time, a percepção e a distância. E dentro disso aí, Perfeito. você vai usar todas as questões técnicas. Aí você adapta para o kickbox, você adapta para o boxe, você adapta para o wrestling e várias outras que vão fazer parte desse arsenal. Isso é o ponto forte do karatê. Agora, claro, tecnicamente tem as suas vantagens e técnicas isoladas, como o guiaco bem aplicado, adaptado, então vai ter algumas questões. Agora, pontos fracos do karatê. Eu também enxergo alguns também, e é justamente neles que eu trabalho. Exemplo, assim, assim, enquanto karateca Maciel, karateca Budu, karatê raiz, aprendi que o karatê era aquela questão de bater, o cara cai. O E karateca não sempre é. acha que se manter um DI, É. se eu bater um DI, o cara vai cair. De fato, se você achar o cenário ideal, biomecânico, time e distância para aquele Gyakuzu que você faz no karatê, o carinha vai cair com certeza. Muito dificilmente ele não vai cair. Mas o problema, o difícil, Silas, e também quem está aí presente na live, é justamente você Nossa. encontrar essas distâncias, encontrar o ajuste biomecânico. Porque o ajuste do golpe do karatê, ele necessita muito de uma reação, propulsão, da terceira lei de Newton, que é ação e reação. Então, o karatê competitivo, você também trabalha com ação e reação. Você bota a Uhum. força no chão, que é a mesma que impulsiona. Então, isso é a terceira lei de Newton. O karatê depende de uma força de contração e de expansão, que se vale da terceira lei de Newton. Só que aí, o soco do karatê, que é aquele bem tradicional, que gira o quadril, encaixa o joelho, encaixa o quadril, cotovelo reto, tudo certinho ali, que você trava no final, depende de toda a contração das bases no chão, sólidas, tanto a perna da frente quanto a perna de trás. E aí, isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que para bater dessa forma, com o tronco ereto, quadril girando, tudo certinho, com o pescoço longo, o cara tem que estar em cima de você. O Sim. cara tem que estar na distância do seu braço. E isso aí vai acontecer quando? Quando? Aí é a pergunta que eu faço, entendeu? E aí, Sim, se com você parar para certeza. analisar, o golpe do karatê, porque o que faz, assim, vamos lá, não confundam karatê raiz com karatê competitivo. Karatê competitivo. Karatê competitivo, amigão, foge do karatê raiz. Aproveite que Completamente. os nossos precursores, como Funakoshi, que é o pai do karatê moderno, não queria competição. Por quê? Porque foge de uma dinâmica, foge de muitas coisas, tanto da compreensão filosófica da coisa, quanto da questão biomecânica, de eficiência. Sim, Então, claro. o que acontece de karatê de golpe de soco com o pé fora do chão é adaptação. Porque Com certeza. para se obter a máxima força e potência do karatê, do golpe do karatê, como se aplica, como se deve ser, você necessita constantemente, desde o início do golpe, a sua finalização, da postura dos pés fixos ao chão, ao solo, para te dar a maior firmeza, encaixe de quadril, sincronia de forças opostas no final do quadril, gerando uma força centrípeta e centrífuga ao mesmo tempo. Então, para você obter todo esse cenário ideal, é muito difícil. Então, esse é um Sim. dos pontos fraquíssimos do karatê. Fora isso, aqueles fraquíssimos quando você não acha esse cenário ideal, de distância, de time. Porque, assim, você não luta contra um robô que vai sair andando na sua frente Claro, para é. quando chegar com 1 metro, que é a distância do seu braço, você, pô, o cara cair. Não é assim. Claro. Não é assim. O cara tá passando a cabeça, o cara joga o braço com a cabeça baixando, o overhand lá em cima. Então você não vai achar esse cenário Exato. ideal. Agora, se você achar o cenário ideal, vai ser bater e ninguém vai cair. É bem provável que caia. Só que você Ô, não acha. mano, Pode falar. deixa eu só te fazer uma pergunta.
O tempo passa rápido. Pode Tem, crer, bicho. tem 5 minutos para acabar essa live. Como é que você tá de tempo aí? Não, Ainda dá pra gente, depois eu tô de boa por enquanto. Tá de boa? Então vamos encerrar isso aqui, porque ainda quero te perguntar a respeito do Karate Combat ainda, entendeu? Não, tá. Então, assim, deixa eu só finalizar essa questão aí, já que vai continuar. Deixa eu finalizar. Vai. E aí, fora, esse é o primeiro ponto que eu acho que o Karatê tem deficiência. É como manter essa questão ali da pancada nesse sistema que você tem que adaptar. Não é que tá errado, que você tem que adaptar, porque é difícil você encontrar aquele cenário ideal que se encontra em lutas de Karatê entre karatecas. É bem diferente. E aí, quando que acontece? Outra questão é quando encurta, o karatê passa vexame. Encurtou ali, você não sabe de onde vem a mão do cara. Porque você é acostumado a enxergar, isso é uma adaptação neurológica, neuromuscular, e você está acostumado com pessoas lutando, um golpe retilíneo, máximo vai um Raito ali, mas hoje em dia é tudo retilíneo. E MMA, o golpe... Deixa eu te contar uma aqui. Desculpa te cortar. A minha primeira luta, cara, eu consegui aplicar um Uramawashi, velho. Olha só pra você ver. O Uramawashi, cara. Eu sei, teve efeito, cara. Não tem efeito, cara. Não, mas deixa eu te falar. Tem efeito sim. Se for adaptado da maneira correta, tem efeito. E eu já vi pegar e neguinho cair. Agora, ele necessita de um karatê. O meu irmão aqui, ele trabalhar, ele tá conseguindo. A galera aí. Mas tem que ter o seguinte. Grande Carlos Vieira, um abração aí. Esse irmão do karatê aí, baiano, bravo de karatê. Então o que acontece? Você tem que ter, para você aplicar o Uramawashi e ter eficiência, tem que ser o Uramawashi tradicional. Exato, não esportivo. Não esportivo. Tem que ser o Uramawashi com calcanhar. E aí vai ter toda uma distância. E esse pega. Meu irmão, se pegar no maxilar, não encontra aqui, você, neguinho, machuca. Mas não é fácil, tem que ter um envolvimento, tem que ter uma distância perfeita para aquilo ali. Não é fácil, entendeu? Não é fácil. E aí que eu falei. Isso foi dentro de um ringue de corda. Mano do céu, você não tem ideia. Ringue de corda é pior ainda, velho. Nossa, velho. O cara joga tem que cair lá atrás. Você foi corajoso, né? Mandar um Uramawashi. Cara, Uramawashi. Primeiro golpe que eu dei, quando o árbitro perguntou, tá pronto? Falou, olha. Começou a luta, eu já fui logo com o Uramawashi. Mano do céu, foi nem pra cima das cordas. Aí o cara marcou o sambô na hora. Marcou o sambô. Rapaz, esse cara aí, o baiano, Carlos Vieira, esse cara tem o Uramawashi. Ele tem o Uramawashi nojento. Eu vi ele dar o Uramawashi no Mundial, em 2002, em Madrid, com o cara contra o Congo. O cara tem uns 2 metros de altura. Ele estourou o tímpano do cara com o Uramawashi. Caramba, que porrada, hein, mano? Esse baiano é nojento. Aí, então o que acontece? Então, assim, o que eu falei. Então tem a questão de como bater o golpe do karatê, da maneira que o karatê manda bater, com o braço reto, tudo direto ali. Porque se você não achar o alvo, cara, você tá morto. Porque o cara tira a cabeça, se eu der aí passa, e aí você vai levar o overhand por cima. Acabou. O cruzado. E quando acontece lutas em confronto ali na curta, bicho, aí o karatê passa fechando. Porque a primeira coisa que o karatê faz, além de socar com o queixo para cima, a cabeça ereta, e ainda quando leva golpe, faz isso. Exato, para não ver. E a outra coisa, os karatecas, uma boa parte, não sabe apanhar. A maioria. Isso é verdade. Concordo contigo. Na minha humilde palavra, cerca de 95% do karateca não sabe apanhar. Mas é culpa do karatê? Mas é culpa do karatê, não. É culpa do sistema. Quem molda um esporte são as regras. E karatê está virando esporte. Certeza. Então virou esporte, quem é que molda o esporte são as regras. Então as regras faz o quê? Faz com que o karateca seja, às vezes, até frouxo. Tocou, matou, ponto, punição. Vai pro pau mesmo, já era, neguinho abre. Tem muitos. Lá no começo, quando eu lutava, que eu estava na Inglaterra, às vezes eu entrava nesses temas, cara, a galera só não jogava pedra porque eu estava do outro lado da internet, entendeu? Vai cair daqui 20 segundos. Porque eu falava exatamente isso daí. Falava, galera, não dá para lutar MMA, não dá para confiar no esporte 100%. Cai em cima de um campeão brasileiro de jiu-jitsu, ou paulista patrulha, você tá fudido. Você apanha até morrer, cara.